Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. È na casa di Victor Hugo, o grande poeta francês, que fica na Place des Vosges, em Paris, que iniciou minha jornada para saber o que levou esse escritor a abraçar o espiritismo durante um tempo. Elle avait pris ce pli, dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère, elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. C'est Victor Hugo, évidemment. Alors, Victor Hugo est en exil quand la mode des tables tournantes arrive en Europe. Il est sur l'île anglo-normande de Jersey, et il n'est pas très loin de la côte française, et il attend que le régime de Napoléon III s'effondre. Et une de ses amies lui amène de Paris je dirais la technique des tables. Au début, il est assez sceptique, et puis le 11 septembre 1853, on a le procès-verbal de la fameuse séance de spiritisme où Victor Hugo s'est converti, entre guillemets, à la pratique. Au départ, c'est simplement une mode parisienne. C'est un exilé, il n'a pas grand-chose à faire sur son caillou anglo-normand. Vous savez, il a écrit Les Contemplations, qui vont être publiées en 1856. Il fait de la photographie. Et il fait tourner les tables le soir, la nuit, d'ailleurs jusqu'à 5h du matin ou 6h du matin. Alors, ça a démarré le 11 septembre 1853, quand tout à coup lui est remontée par le pied de la table la fameuse Léopoldine, c'est-à-dire sa fille chérie, qui était morte quelques années plus tôt, et c'est le deuil de la vie de Victor Hugo dont il ne s'est jamais remis. Il avait d'autres enfants, mais enfin, ça a été le drame de son existence. Et tout à coup, Léopoldine lui remonte par le pied de la table, et à ce moment-là, lui qui était sceptique, ça emporte toutes ses résistances. Pela primeira vez, estamos diante dos arquivos das atas das sessões espíritas de Victor Hugo que acabarão de ser restauradas. Il y avait donc, après les amis, soit Delphine de Girardin, Auguste Vacry, qui était donc le père du mari de Léopoldine, qui se sont mariés, ils se sont noyés tous les deux 6 mois après leur mariage dans la Seine. Oui, 6 mois après leur mariage. Oui, elle avait 19 ans, c'est le drame de Victor Hugo, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il s'est lancé à corps perdu dans ces séances de spiritisme pour essayer de parler, de retrouver, d'avoir une communication au-delà de ça avec sa fille. On a la présence donc autour de la table, Madame Victor Hugo, donc c'était la femme, l'épouse, Charles Hugo le fils, Rocroi, oui c'était un ami, Victor Hugo, Auguste Vacry, donc son grand ami, dont le fils avait épousé la fille aînée Léopoldine. Mais Victor Hugo n'a jamais adhéré au kardécisme en tant que tel. Kardec envoyait ses livres à Victor Hugo, comme il les envoyait à beaucoup de monde. On ne sait pas si Victor Hugo les a lus. Mais il y a, je dirais, un spiritisme hugolien
qui n'a probablement pas de lien direct avec celui de Kardec, mais parce qu'il y a plein de spiritisme de toute façon dans l'Europe. À partir du moment où les tables ont tourné et qu'on s'est mis à parler avec les esprits, tout le monde a cherché à forger sa doctrine. Apenas alguns passos da casa de Victor Hugo, eu caminhava todos os dias da minha adolescência no bairro do Marais, para chegar de manhã ao Liceu Victor Hugo. Não me comparo ao grande poeta, mas ainda assim partilho do mesmo drama, a perda de uma filha arrancada na flor da idade. E como ele, tento em verso e prosa prestar homenagem a essa alma amada e me comunicar com a falecida. Esse é o ponto de partida de minha busca de Kardec. Fazia talvez uns 7 anos que não punha os pés em Paris desde a morte de minha filha mais velha, Ifa. E não posso deixar de visitar minha querida mãe, Iris. É tempo de colher lembranças doces e amargas. Foi Iris que primeiro me anunciou a perda de minha filha num terrível acidente, nas Antilhas. Como todas as mães, ela me confortou imensamente, apesar de ela mesmo ter ficado ferida, como eu por esse drama. Mas nenhum consolo poderia me arrancar essa dor de uma ferida aberta que não tem cura. Me exilar para fora da França não me ajudou em nada a escapar de meu próprio luto. Sinto-me pronto para enfrentar 2 desafios: o de honrar a memória de minha filha e o de compreender o espiritismo e sua filosofia. Alors, le spiritisme, effectivement, a démarré aux États-Unis, dans l'État de New York, dans l'ouest de l'État de New York, par une affaire célèbre qui est l'affaire des Sœurs Fox, une famille de fermiers d'origine allemande, qui avait une émigration allemande très forte aux États-Unis à l'époque, et qui, dans une ferme un peu de location, entre en contact, ou les filles de la famille en question entrent en contact avec un fantôme supposé hanter la ferme en question. Et puis progressivement, ça se passe en mars 1848, et puis progressivement, on va mettre en point une espèce de code alphabétique permettant de communiquer avec le fantôme, un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C. Ça a surtout marché dans, je dirais, l'Amérique blanche et protestante du Nord-Est, beaucoup moins dans le sud des États-Unis, le sud esclavagiste, qui était plus conservateur sur le plan religieux. Les premiers spirites américains, souvent abolitionnistes, c'est souvent des gens de gauche plutôt, des libéraux dans le contexte de l'époque. Et en 1852, le phénomène se transforme aux États-Unis parce qu'au départ, c'est juste, je dirais, juste entre guillemets, des communications avec les fantômes, et puis ça prend une forme un peu nouvelle vers 1852, qui est ce qu'on appelle le table moving, c'est-à-dire le fait de se mettre autour d'une table et à travers la table qui fonctionne comme une sorte de technologie un peu primitive, d'entrer en contact avec les fantômes et les esprits. Vou ao encontro de Marion Aubray, socióloga e coautora da obra A Mesa, o Livro e os Espíritos, publicado a partir de uma pesquisa feita entre a França e o Brasil. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci de votre accueil. Il commençait à y avoir des groupes qui se sont formés dans Paris, dans lesquels on faisait des tas de choses, et on faisait en particulier bouger les tables. Quand il est arrivé, Léon Rivail, on lui a dit, mais tu sais, c'est intéressant, il faudrait que tu viennes, parce qu'il était considéré comme un grand intellectuel, un pédagogue. Donc on s'est dit, ce rationaliste va essayer de trouver une explication à toutes ces choses qui arrivent et qui sont un peu différentes de ce dont on avait l'habitude. Face a uma visita surpresa numa das residências de Kardec, num apartamento calmo na Rue des Martyrs em Paris. Era aqui que Kardec e Amélie Baudet, sua esposa, recebíamos amigos todas as quintas-feiras para as reuniões espíritas, no início de suas investigações. Bonjour, vous allez bien? Je vous en prie, A médium principal era a senhorita Dufault, e ali se recebiam príncipes estrangeiros e outras personalidades.
o local não comportava mais do que 15 ou 20 pessoas, e muitas vezes havia mais de 30. C'est à la rue des Martyrs qu'il a reçu une révélation. Donc, il a commencé à s'intéresser vraiment et à croire ce qui est arrivé, surtout le jour où on lui a dit qu'il était en fait la réincarnation d'un druide et que ce druide s'appelait Allan Kardec. Fondamentalement, philosophiquement, c'est un spiritualisme, ce qu'on appelait un spiritualisme dans l'Europe du 19e siècle. C'était une doctrine qui croit à l'existence de Dieu, à la réalité de l'âme, mais c'est un spiritualisme. Le spiritualisme était, je dirais, la philosophie officielle de l'université française. Donc, c'est la raison pour laquelle il a jugé bon d'inventer ce terme nouveau qui est spiritisme, qui est le terme de spiritisme, qui est inventé en 1857 par Kardec lui-même, parce que les Américains, eux, parlaient de spiritualism. Donc il invente ce terme pour désigner un spiritualiste qui croit à la réalité des esprits et la possibilité de communiquer avec eux. Potentiellement, il y avait là le moyen d'une nouvelle révélation, finalement, qui viendrait après la révélation mosaïque, après la révélation de Jésus, une nouvelle révélation à la fois collective, puisque tout le monde peut y participer, expérimentale, parce qu'on peut vérifier, on fait tourner les tables, ça passe par de la technique d'une certaine façon, et avec cette particularité sur laquelle insistait beaucoup Kardec, que les esprits sont à la fois des hommes comme nous, d'une certaine façon, qui n'ont pas un savoir tellement supérieur au nôtre, qui peuvent se contredire éventuellement, et du coup, en dernière analyse, c'est celui qui reçoit le message qui doit rationaliser l'ensemble, c'est-à-dire qu'il doit vérifier, contrôler, équilibrer. Donc le codificateur se présente à la fois modestement comme celui qui reçoit le message de l'au-delà, et en même temps, c'est le vrai créateur de la doctrine, parce que c'est lui qui met tout ça en musique et qui coordonne l'ensemble. E in Lyon, nessa cidade magnífica, que nasceu em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denis Rivai, conhecido como Allan Kardec, aqui mesmo na Rua de Sala. Mas a topografia da cidade, no decorrer de 200 anos, mudou, e é impossível achar o número da casa. François Laplantine, antropólogo e coautor da obra A Mesa, o Livro e os Espíritos, vai nos dar outras chaves para entender o espiritismo. Le spiritisme en France, il apparaît dans une situation de crise sociale. Il y a eu la révolution de 1848 et il y a la naissance des idées socialistes. Et je crois qu'il y a le spiritisme français, le kardécisme français, il repose sur une trilogie qui est la médiumnité, la réincarnation et le progrès social. J'irais même jusqu'à dire le socialisme par la réincarnation. O socialismo nasceu na França no início do século XIX, como uma resposta à condição de miséria e exploração dos operários na Revolução Industrial. Os primeiros socialistas, como Saint-Simon e Charles Fourier, denunciavam a situação difícil do meio operário. Eram espiritualistas. Só na segunda metade do século XIX que o socialismo se tornou materialista, como Marx e Engels. C'est-à-dire au début, c'est un mouvement protestataire, progressiste, qui trouve beaucoup d'écho dans la classe ouvrière. Et pour quelle raison? Ça correspond à une inspiration. C'est pas très différent. C'est pas très différent le terreau qui va faire naître le spiritisme que les idées de Leroux, qu'un certain nombre d'idées révolutionnaires, et puis aussi une ambiance intellectuelle qui est partagée par des savants comme Flammarion. Le spiritisme en France, il essaye de réaliser une synthèse entre la science et la foi, et la confiance dans le progrès social.
Je crois qu'Alan Kardec, qui au début s'appelle pas du tout comme ça, mais s'appelle Rivail, il s'inscrit dans cette mentalité qui est une mentalité positiviste, évolutionniste et progressiste. Le spiritisme, si je reprends celle de Kardec, c'est une science qui étudie la nature du monde spirituel des esprits et puis leur communication, la communicabilité avec les hommes. Donc ça, c'est l'aspect scientifique. Il y a un aspect philosophique aussi, puisque le spiritisme répond à toutes les questions existentielles qui sont d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, hein? Donc, est-ce que l'esprit est créé en même temps que le corps? Qu'est-ce que le bien et le mal? Toutes ces questions philosophiques trouvent des réponses, encore une fois, rationnelles dans ces livres de Kardec. Et donc cet aspect, je dirais ce spiritualisme, entre guillemets, scientifique, qui parfois il y en a certains qui croyaient à l'existence de l'âme, d'autres pas, vous voyez, mais qui ont étudié cette phénoménologie, qui a donné aussi la parapsychologie un peu après. C'est quelque chose qui a été très développé en France et qui existe toujours. C'est pas un philosophe en chambre qui accouche d'une doctrine et qui sortirait directement de son esprit. Il se présente modestement comme un intermédiaire. Et Kardec, par ailleurs, n'était pas quelqu'un qui posait, qui n'était pas un médium, en ce sens qu'il n'entrait pas en contact directement lui-même avec les esprits. Il avait des médiums à son service et il posait les questions aux médiums, un peu comme Victor Hugo, d'ailleurs, il n'a jamais été médium lui-même, mais posait des questions à son fils qui les transmettait aux esprits et ça redescendait. Donc Kardec est un codificateur sans le nom. Le nom est venu plus tard, mais ça me paraît assez juste comme concept parce que ça correspond en grande partie à son activité. Bon, c'est une religion de consolation. Pour moi, c'est ça la chose la plus forte. C'est-à-dire c'est une religion qui donne du sens à la vie des gens par rapport à l'idée de mort, la condition humaine. Mais l'éducation, l'éducation, elle est première. D'abord, c'est la formation initiale d'Alan Kardec, dans le collège d'Yverdon, dirigé par Pestalozzi en Suisse. Et puis ensuite, il devient éducateur dans une école privée à Paris. Et le spiritisme, il a gardé, que ce soit en France ou au Brésil, cette vocation d'éduquer. De Lyon, atravessamos os campos do canton de Lausanne e viemos para Yverdon-les-Bains, na Suíça, no canton de Neuchâtel. Pestalozzi dirigiu o famoso Instituto aqui, num castelo medieval, e foi aqui, sob tutela do mestre que Hippolyte Rivail estudou. Jean-Jacques Edison nos recebe no Centro de Documentação Pestalozzi e vai nos falar como funcionava essa escola. Edison, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de l'Institut Pestalozzi depuis sa fondation jusqu'à la fin? C'est une histoire très prestigieuse puisque cet institut a eu une renommée internationale. De quantité de visiteurs sont venus ici. Ça a commencé en 1804. Le canton était en train de vendre le château à la commune d'Yverdon en lui demandant d'accueillir Pestalozzi. Et voilà, alors, vous constatez que la pièce est ronde parce que nous sommes dans une des 4 tours du château. Et ce local était le local que Pestalozzi utilisait pour recevoir les visiteurs, les maîtres, les parents et les élèves. C'était son salon et il y avait vraiment beaucoup d'animation et on peut dire que c'est ici qu'il réunissait les maîtres pour discuter de son enseignement et c'est peut-être là qu'est née un peu de la méthode de Pestalozzi. Antes de Yverdon, Pestalozzi já tinha tido algumas experiências educacionais, como crianças do povo, crianças órfãs da guerra e em condições de miséria.
Aqui, em Verdon, tenho um encontro marcado com Dora Incontri, especialista brasileira em Pestalozzi e também especialista em Kardec. É igualmente conhecida por sua visão pedagógica e progressista do espiritismo. Na Europa e na França também, era ainda uma educação muito repressora, muito conservadora. Embora já tivesse havido na França a Revolução, nós estaríamos então no período da infância do Rivail, no tempo da Restauração, né? E então havia um retrocesso em termos de educação, né? No sentido de novo, se dar para a Igreja Católica o poder da educação, e uma educação em que se aceitava bater nas crianças, a palmatória e tudo isso, né? Era uma coisa bastante pesada. Os colégios todos fechados, com grades, as crianças eram verdadeiras prisioneiras. Agora, o Pestalozzi estava fazendo uma coisa de vanguarda. Nós temos hipóteses sobre o porquê que Rivail veio estudar aqui, mas não temos exatamente um fato objetivo, né? Porque a gente não conhece muito essa parte da história da infância do Rivail. Sabemos que ele já era órfão de pai, né? Porque o pai desapareceu numa guerra, né? E o Kardec ficou, Rivail, né? Hippolyte Léonard Rivail ficou órfão muito pequeno, com 3, 4 anos de idade, e quem trouxe o menino para estudar aqui no Castelo de Verdun, com Pestalozzi, foi a Madame Rivail. Há uma carta do Pestalozzi, inclusive, citando a Madame Rivail, né? Então eles se conheciam. É verdade que aqui em Verdun é bem perto de onde Rivail morava, que era Bourg-en-Bresse, né? E o Instituto de Verdun era famoso mundialmente por ser um instituto experimental, de uma educação nova. Vinham intelectuais de toda parte ver como é que se dava essa educação. E uma educação livre, aberta, né? Integral. Isso provavelmente Madame Rivail, que é o que tudo indica, era uma pessoa conectada, bem informada, culturalmente bem formada, né? Ela deve ter sabido disso e veio garantir que o seu filho tivesse uma educação de um bom nível. A pedagogia de Pestalozzi floresceu no mundo inteiro a partir do século XIX, pelo seu vanguardismo, baseada no desenvolvimento e na liberdade do aluno. Os portões do castelo ficavam abertos, as crianças podiam sair e vão entrar, né? Era, digamos assim, um Summer Hill, a moda antiga, né? Porque tinha maior liberdade. Os mestres, que eram todos os que davam aula aqui, eram jovens, bastante jovens. Porque o Pestalozzi achava que os professores tinham que ser bem próximos dos alunos para criar um vínculo, né? Então eram rapazes, né? Ou seja, era uma coisa bastante inovadora em relação às escolas austeras, com aqueles professores sisudos, com palmatória na mão, né? Com um autoritarismo muito grande. À l'âge de 11 ans, il est venu à Yverdon et il est resté 5 ans. Puis ensuite, il s'est installé à Paris. Il a eu une grande audience. C'était considéré, du reste, c'est toujours considéré comme un grand et excellent pédagogue. Et il a écrit un manifeste sur l'école, parce qu'il avait une conception de l'école qui était bien sûr inspirée de ce qu'il avait vécu ici. Et il a surtout écrit deux livres. Il l'a écrit une première fois, puis ensuite il l'a complété. Et il y a un deuxième volume sur la méthode d'enseignement du calcul chez Pestalozzi, où on a le détail. Donc aujourd'hui, si je veux donner une leçon de calcul comme Pestalozzi, je lis Rivail et on peut donner la leçon. Pestalozzi avait dit, pour conduire un enfant de son enfance à l'âge adulte, il y a 3 chemins, c'est tête, cœur et main. Ces 3 chemins doivent être de valeur égale pour qu'il y ait un équilibre. Donc, on devrait consacrer autant de temps à l'éducation
entre guillemets, cœur qu'entre l'intellect ou le corps. Pestalozzi fala da questão de educar as mãos, o coração e a cabeça. Ele traduz isso de maneira menos metafórica, porque o Kardec, o Rivail, ele era uma pessoa mais objetiva, menos dada à poesia, né? Ele traduz isso como desenvolvimento intelectual, moral e físico, mas que é exatamente essa tríade de que Pestalozzi fala. Olha, não dá para a gente entender Kardec e também Rivail, muito mais, sem nós entendermos quem foi Pestalozzi, qual foi essa relação entre os dois, né? E quais as ideias que Pestalozzi semeou e praticou e que depois Rivail e mais tarde Kardec herdou, né? Em primeiro lugar, o Rivail, ao estudar aqui em Yverdon, ele se tornou um educador, porque o Pestalozzi fazia o seguinte: ele ensinava, ele formava, né, jovens, crianças, adolescentes, mas com o objetivo também de se tornarem educadores. Era como uma formação, digamos, para divulgar, depois multiplicar as suas ideias de educação. E foi isso exatamente que Rivail fez, porque quando ele foi para a França, ele se dedicou durante 30 anos à educação. Assim de Yverdon-les-Bains, Hippolyte Rivail volta a Paris para iniciar sua carreira de pedagogo. Aquele método de ensino que ele publica, como essa de aritmética que consultou na Biblioteca Nacional da França, ele nunca deixa de citar Pestalozzi. Mas a questão que fica em suspenso é como esse educador se tornou o pai do espiritismo mundial. De volta a Paris, estamos a procura dos traços de Rivail e como se transformou em Kardec. Ele volta à França, instala-se em Paris, escreve livros didáticos, funda escolas, casa-se com Amélie Baudet, 9 anos mais velha que ele, intelectual et educadora também. Je suis arrivé à Rivail par l'intermédiaire d'une rencontre avec un auteur de dictionnaire qui s'appelle donc Maurice Lachâtre, qui est un éditeur qui avait des convictions spirites. D'accord. Il est de quelle époque, ce Lachâtre? Il est né en 1814, il est mort en 1900. Donc il a vraiment vécu tout le siècle à partir de la chute de Napoléon et a traversé beaucoup de régimes et de révolutions. Et le lien avec Kardec? Le lien avec Kardec se fait très tôt, puisqu'en fait, j'ai découvert qu'en 1839, alors que Lachâtre s'installe comme éditeur à Paris, il est en relation avec Rivail, et avec lui, il ouvre une société qui est en fait une banque des échanges, donc à caractère philanthropique, destinée à favoriser le crédit pour les gens qui n'y ont pas accès, et à introduire un commerce sous forme d'échange de marchandises. Et les deux hommes lancent en même temps un journal, le journal de la Banque des échanges, qui n'aura que 4 numéros, mais qui montre quand même qu'il y a eu un certain nombre, plusieurs dizaines d'affiliés à cette société. Donc les deux hommes se retrouvent et sont tous les deux amateurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'occultisme. Ils sont intéressés par le magnétisme animal, ce qu'on appelle le mesmérisme. Et donc c'est un intérêt que Rivail va garder très longtemps, puisqu'il va devenir Allan Kardec. Marcel Sotomayor, autor brasileiro e biógrafo de Allan Kardec, nos recebe para uma entrevista. Sua biografia foi adaptada para uma produção de filme de longa-metragem. Olá, Karine. Tudo bom, prazer, tudo ótimo. Prazer por te receber aqui. A gente escolheu, na verdade, a fase de transição do professor Rivail até ele, que é um professor muito cético da França, até ele se tornar, na verdade, o Allan Kardec. Ele muda de nome, ele usa um pseudônimo para lançar o Livro dos Espíritos. Sobre a personalidade do Kardec, que homem, né, eu descobri durante a pesquisa. Primeiro, era um professor muito crítico, né, muito observador, muito estudioso, muito meticuloso, muito desconfiado, também desconfiado, né? A pesquisa dele era muito baseada
discípulo do Pestalozzi, né? Ele era muito baseado, toda a pesquisa, o estudo dele, na observação do fenômeno. Ele precisava testar, pôr à prova os fenômenos. Então era um homem muito crítico, do ceticismo até a decisão dele de começar a pesquisar os fenômenos e depois a mudança dele, que é o momento em que ele começa a acreditar nos fenômenos. As mesas não girariam à toa, nem todos os fenômenos eram fraudes, e ele começa a ver por trás do giro das mesas, ou do giro dos cestos, ou do movimento, né, dos lápis, ele começa a enxergar uma inteligência invisível por trás daqueles movimentos todos. Então ele vai e ele fala a seguinte frase, ele diz: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Il a commencé à essayer de vérifier, de contrôler, de codifier, de rationaliser ces différentes révélations, et ça a fini par donner la publication au printemps 1857, donc il a fallu un certain temps, tout un travail un peu discret, et au printemps 1857, en avril 1857, il publie ce livre, le livre des esprits, qui est resté la Bible du spiritisme kardéciste jusqu'à nos jours, et qui donc sort en France en 1857, qui n'a pas un très grand succès dans l'immédiat. Le succès va venir un peu après, vers 1860. Il y a un petit temps de latence. La première édition met 2 ou 3 ans à être écoulée, mais c'est plutôt la deuxième édition de 1860, qui est une édition augmentée, qui elle va avoir un grand succès. Donc l'apport de Kardec, c'est surtout, je dirais, de donner un contenu philosophique à ce qui était au départ une pratique un peu ludique arrivée des États-Unis. Em visita à Biblioteca Nacional da França, na que François Mitterrand encontrou a primeira edição do livro dos Espíritos. As obras de Rivai e de Kardec estão aqui todas preservadas. Atravessamos verdadeiros labirintos de corredores antes de chegar na sala de consulta. No livro dos Espíritos estão contidos os fundamentos da filosofia espírita. En effet, le spiritualisme est l'opposé du matérialisme. Quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste. Mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des esprits ou à leur communication avec le monde visible. Au lieu de mots spirituel ou spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirit et de spiritisme. Para não misturar as duas identidades, até porque ele tinha várias obras adotadas em colégios de Paris, ele usou o pseudônimo do Allan Kardec, de Allan Kardec. Então, aos 53 anos, ele muda a trajetória dele completamente. E o que começa a acontecer com ele? Ele rompe com uma parte da ciência, colegas da academia e da ciência, começa a falar, mas o que aconteceu com você? A gente conhece o professor Rivai, a gente não conhece Allan Kardec. Ele começa a sofrer críticas e ataques da imprensa e ele começa a ser perseguido pela Igreja Católica também, que estava restaurando e ganhando muito poder sobre o Império de Napoleão III. Então ele enfrenta 3 inimigos poderosos, né, durante esse tempo, desde que ele publica o Livro dos Espíritos. E aí ele tem uma frase que eu acho que é uma frase muito forte, que é a seguinte frase: vocês não percebem, o materialismo mata. Vocês estão rindo do quê? E ele, por que ele diz isso? Ele estava recebendo de todos os cantos, não só da França, como da Europa e de outros países do mundo, cartas e mais cartas e mais cartas de gente dizendo: eu ia me matar, li seu livro e desisti. Parmi les causes les plus nombreuses de surexcitation cérébrale, il faut compter les déceptions, les malheurs, les affections contrariées, qui sont en même temps les causes les plus fréquentes de suicide. Or, le vrai spirit voit les choses de ce monde d'un point de vue si élevé. Elles lui paraissent si petites, si mesquines,
auprès de l'avenir qui l'attend. La vie est pour lui si courte, si fugitive, que les tribulations ne sont à ses yeux que les incidents désagréables d'un voyage. Que meios sociais estavam implicados no espiritismo no século XIX? A aristocracia, a burguesia ou a classe opéraria? La vague va retomber en 1854, mais la particularité française, c'est qu'il y a un milieu qui va se mettre en place, une doctrine qui va s'y forger, et ce milieu et cette doctrine vont trouver une espèce de base sociologique qui va permettre au mouvement de s'enraciner. Alors cette base sociologique, c'est un peu interclassiste, il y a un peu de tout, il y a des riches et des pauvres, des grands bourgeois, des grands aristocrates, des ouvriers, il y a un peu de tout, c'est assez mêlé le monde du spiritisme, mais il y a quand même, je dirais, des milieux plus représentés que d'autres. Je signalais tout à l'heure, par exemple, le milieu des instituteurs, le milieu des militaires aussi. Les militaires ont fait souvent tourner les tables dans les casernes sous le Second Empire, parce que dans les casernes, on n'a pas grand-chose à faire quand on ne fait pas la guerre, parce qu'on a aussi affaire à un milieu qui a un rapport à la mort un peu spécifique, qui peut mourir, qui connaît des morts. Ça a pris dans le milieu bourgeois en tant que doctrine de consolation, c'est-à-dire le fait que tout à coup la mort n'était plus la fin de la vie. C'était tous ces gens bon, en plus de ça, c'est quand même une période, le 19e siècle, où même parmi les bourgeois, on mourait jeune. Parce que, bon, c'était en particulier la période où s'est développée beaucoup la tuberculose, la phtisie, etc. Et dans les milieux bourgeois, ça se développait autant que chez les ouvriers. Au début, c'est un mouvement protestataire, progressiste, qui trouve beaucoup d'écho dans la classe ouvrière. Voilà, vous avez, je dirais, tout un monde aussi ouvrier, effectivement, notamment à Lyon, qui est la vraie capitale du spiritisme français, plus que Paris, c'est à Lyon. Kardec est lyonnais. Et à Lyon, vous avez toute une classe ouvrière très ancienne, qui vient de l'Ancien Régime, ça ne date pas de la Révolution industrielle, de gens qui travaillent notamment dans l'industrie de la soie, c'est ce qu'on appelle les canutes, qui travaillent dans des ateliers, et on consulte les esprits intensément dans les ateliers d'ouvriers de la soie lyonnais des années 1850-1860. De volta a Lyon, encontrou no coração do bairro histórico Ludovic de Lacaille, mestre tecelão, que vem de uma tradição de pai para filho de mais de século. Tradição herdada dos italianos desde o Renascimento. No século XIX, Lyon tinha mais de 30.000 tecelãos de seda. C'est comme il y a 200 ans en arrière. 200 ans en arrière. Toutes ces machines ont plus de 2 siècles, mais malgré leur grand âge, ce sont des machines très performantes, puisque dans cet atelier, j'utilise le système Jacquard pour travailler. D'accord. Cette fameuse invention, c'est la partie centrale du métier. Ouais. Vous avez un mécanisme et une carte perforée. Et si je veux changer de dessin, je change le carton et j'obtiens autre chose. D'accord. Ça avait touché beaucoup le milieu ouvrier, que ça avait une forme un peu de syndicalisme. Bien sûr. Vous pouvez nous parler de ça? Bien sûr. Par exemple, la seconde révolte de 1834, où les gens de métier, les tisseurs, descendent dans les rues pour demander le tarif de fabrication, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir se nourrir de leur art. Et c'était les premières manifestations et pratiquement le départ du syndicalisme en France. Et d'ailleurs, à ce propos, les tisseurs à cette époque avaient créé le secours mutuel, c'est-à-dire c'était une caisse qui aidait les gens en difficulté pour aller plus loin dans leur vie. Quel est le lien avec Kardec et le milieu textile? Parce que ce personnage s'est beaucoup était beaucoup intéressé par le monde ouvrier. Les canuts de Lyon qui étaient les ouvriers de la soie. Et ces gens-là se sont rendus compte qu'avec les explications de la réincarnation et cette nouvelle religion qui en plus de ça
disait que n'importe lequel d'entre nous pouvait devenir médium. Donc c'était une valorisation individuelle de chaque être humain. Et cette dynamique-là a fait qu'il y a eu énormément d'ouvriers de la soie qui sont rentrés dans le spiritisme. Pourquoi ? Parce que c'était aussi une façon de se de contrecarrer l'Église catholique, qui à ce moment-là était toute puissante. Kardec era de família católica, mas estudou em país protestante e depois, como espírita, era universalista. Ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo: Le spiritisme n'a pas de nationalité. Il est en dehors de tous les cultes particuliers. Il n'est imposé par aucune classe de la société puisque chacun peut recevoir des instructions de ses parents et de ses amis d'outre-tombe. Il fallait qu'il en fût ainsi pour qu'il pût appeler tous les hommes à la fraternité. S'il ne se fit pas placer sur un terrain neutre, il aurait maintenu les dissensions au lieu de les apaiser. Vous avez aussi toute une partie du monde catholique un peu hétérodoxe qui s'intéresse à ces problèmes et qui y voit un intérêt parce qu'ils se disent au fond c'est la preuve expérimentale de l'existence de Dieu et de l'âme. Comme on a un vrai défi philosophique qui est de prouver contre les rationalistes que Dieu existe et l'âme aussi, d'une certaine façon le spiritisme a une forme d'utilité en ce sens qu'il donne des preuves expérimentales de cette existence. Donc les catholiques n'aiment pas beaucoup le spiritisme, mais en même temps, ils sont intéressés par ce potentiel, je dirais, apologétique que recèle la doctrine spirite. Era aqui, na Passage Sainte-Anne, que Kardec vivia e dirigiu até sua morte a Revista Espírita e a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele morre em 1869. Desencarnou na linguagem espírita para entrar numa outra dimensão. Le spiritisme a été un vrai phénomène de société pendant un temps relativement court, c'est-à-dire pendant, en gros, les années du Second Empire. 1850, les années 1850-1860, pendant une vingtaine d'années. Ensuite, le déclin commence dès les années 1870, ça correspond au début de la Troisième République en France, en partie aussi parce que Kardec est mort. Il y a un effet mort de Kardec, c'est-à-dire Kardec est mort en 69, Kardec était la personnalité fédératrice du milieu spirit, le mouvement ne disparaît pas, il passe un peu au second plan à partir des années 1870-1880, et puis ensuite il va connaître des ressurgis périodiques. À la fin du 19e siècle, il y a une réaction un peu spiritualiste qui se produit et le spiritisme retrouve un certain intérêt. C'est aussi un moment où on s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui la parapsychologie et qu'on appelait plutôt à l'époque les sciences métapsychiques. Et du coup, le spiritisme retrouve une certaine actualité à la faveur de cette nouvelle conjoncture intellectuelle. Et puis il va y avoir un autre événement qui va faire revenir le spiritisme, c'est la guerre de 14, parce que les 1 400 000 morts français de la guerre de 14, les deuils compliqués de la guerre de 14, c'est-à-dire des jeunes gens qui meurent loin de leur famille, sans qu'on sache très bien comment ils ont fini, ni même s'il reste quelque chose de leur corps, où est leur corps. Donc il y a des tas de facteurs de complications psychologiques des deuils induits par la guerre de 14, et le spiritisme, en France et dans tous les pays parties prenantes de la guerre, va revenir très fortement. Entre 1920 et 1930 en particulier, c'est une décennie où tous les grands du spiritisme, Léon Denis, Jean Meyer, Delanne, enfin tous les grands qui connus du spiritisme sont morts. Alors, si vous voulez, il y a eu comme d'abord, il y a eu ces morts, mais il y a eu aussi une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à vouloir s'approprier l'héritage du spiritisme. Alors, il y a une autre cause qui est éminemment socio-historique, c'est le fait que l'État a commencé à prendre en charge la pauvreté. Donc c'est quelque chose qui a fait aussi que les gens
ont vu entre les deux guerres une petite amélioration de leurs conditions et surtout que les ouvriers ont commencé à s'organiser vraiment dans les syndicats. On a eu, en plus, dans les années 30, on a eu un gouvernement qui était un gouvernement de gauche, si l'on peut dire, et de ce fait-là, un gouvernement socialisant. Et de ce fait-là, il y a eu, disons, il y a les congés payés qui se sont développés à cette époque, et il y a eu une certaine dynamique qui a fait que les gens avaient un petit peu plus de sécurité qui était donnée par l'État. Donc je pense que ça a contribué aussi disons, au déclin. A filosofia espírita quase desapareceu na França, mas tomou uma dimensão considerável no Brasil, a partir do fim do século XIX. Mas como ele se encontra hoje na terra de Kardec? Le spiritisme n'a pas disparu ensuite, puisqu'il existe toujours un milieu spirit, mais qui, en France, n'a évidemment pas du tout l'importance du milieu brésilien. C'est un milieu très confidentiel, mais il n'empêche que, je dirais, le phénomène s'est peut-être transféré. Moi, je me suis souvent dit que, d'une certaine façon, l'intérêt de l'opinion pour ce qu'on appelle les Near-Death Experiences, les NDE, c'est-à-dire ces fameux retours de coma, correspond un peu à ce qu'était l'intérêt pour l'étape tournante sous le Second Empire, c'est-à-dire, au fond, une situation un peu expérimentale qui a l'air de donner des informations sur l'au-delà et d'ouvrir des perspectives dans ce domaine. Donc je dirais que l'intérêt s'est un peu déplacé, mais il reste un milieu qui vit très discrètement, finalement, dans une sorte de dédain culturel, au fond, qui reste très, très, très fort. Voltou para as terras de Kardec, em Lyon e região, e vou conversar com Gilles Fernandes, dirigente do Centro Espírita Lyonnais Allan Kardec, em Bron. Bonjour, bienvenue. L'état des lieux du spiritisme en France, il n'est pas extraordinaire pour le pays d'Allan Kardec. Il n'y a malheureusement que quelques dizaines de centres en France, quelques centaines de spirites, et très peu finalement sont attachés à la doctrine spirite. C'est-à-dire que par exemple dans notre centre, nous avons vu passer des centaines et des centaines d'adhérents qui sont venus ici. Mais curieusement, au bout de 3, 4 années, 5 années, cette doctrine n'est pas ancrée en eux. Ils n'ont pas une foi véritable dans ce qu'ils ont appris et ils s'en vont ou ils arrêtent. Il y a des centres aussi qui stoppent après quelques années de pratique. C'est arrivé, il y en a encore un dans la région lyonnaise qui s'est arrêté récemment. Acompanhado de Gérard Tremerel, membro da União Espírita Francesa, chegou a Estela, levantada em homenagem a Kardec. Ela recebeu a contribuição de espíritas brasileiros, mas a iniciativa foi de Roger Pérez, fundador da União Espírita Francesa. O lugar onde está, no meio do trânsito, fala sobre a falta de consideração dos próprios franceses em relação à Allan Kardec. Alors cette stèle, moi je découvrais le spiritisme. Quand cette stèle a été néanmoins, je connaissais déjà Roger Pérez, monsieur Roger Pérez. Cette stèle est à l'origine de son initiative et de sa volonté. Et certains vous avez rendu compte qu'à Lyon, peu de personnes connaissent Kardec. Absolument. Et nous n'avions ni musée, ni représentativité géographique de Kardec. Qui est Roger Pérez, justement? Roger Pérez a créé l'Union Spirit française, ensuite l'Union Spirit française et francophone. D'accord. Alors, apprécié ou pas, cet homme est incontournable. D'accord. C'est l'un des premiers présidents, donc, de la fédération. C'est un des premiers présidents, c'est le premier président d'une fédération nationale. Et ce personnage, apprécié ou pas, il a marqué néanmoins notre vie spirite française et nous lui devons, il mérite le respect que nous lui devons. Le spiritisme en France a été, disons, redynamisé par la pratique spirit brésilienne. Ça, c'est quelque chose de très intéressant que vous pourrez peut-être voir avec Claudia Bonmartin. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de centres qui ont été créés par
des femmes brésiliennes qui ont épousé des Français, qui étaient spirites, et qui ont, disons, éprouvé le besoin de recréer des centres de leur propre religion. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une forme de diffusion internationale et c'est une diffusion en retour. C'est-à-dire qu'en France, où le spiritisme était vraiment tombé en désuétude, depuis, disons, 30 ans, le spiritisme a été revivifié en grande partie par la présence des Brésiliens. Vamos, pois, nos encontrar com Cláudia Bonmartin, uma professora brasileira, presidente do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Paris. Nasci em lar católico apostólico romano, como diria minha avó materna, mas nasci de mãe médium, com muita acessibilidade. Quando eu vim para a Europa, em 72, por uma bolsa de estudos, eu tinha já 26 anos e já era espírita há 6 anos. Nós estávamos na época de Franco, onde a liberdade religiosa não existia, tudo era escondido. Então, eu comecei a frequentar o culto doméstico do senhor Rafael Gonçalves Molina. Mais tarde, com a queda, com a morte de Franco, em 75, rapidamente este grupo, que o senhor Rafael Molina também começou a frequentar, ele tornou-se um centro espírita muito importante em Madrid e a sede da Associação de Estudos Espíritas. Eu fui aceita na Sorbonne rapidamente e acabei ficando na França. Eu sou brasileira, estou morando na França fazem 6 anos. Eu sou residente aqui, sou casada com um francês. E no CESAC eu faço parte do Conselho Administrativo e atualmente dou o curso de mediunidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. E tô no meu direito. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. Et peux-tu nous expliquer le fonctionnement de votre centre? Quelles sont les activités principales? Alors on a plusieurs pôles d'activité. Un pôle principal, c'est le pôle d'accueil. On a beaucoup de gens qui viennent ici, soit ponctuellement, soit pour découvrir. Et Paris, c'est aussi une ville de passage, donc on a aussi beaucoup de Brésiliens ou de gens qui connaissent déjà le spiritisme, mais qui cherchent un centre. Et ils viennent au CESAC pour ça. Donc l'accueil. On a un autre type d'activité qui est plus orienté sur l'étude du spiritisme. Donc ça, c'est des réunions publiques, ouvertes. Les gens viennent comme ils le souhaitent, il n'y a pas d'engagement. C'est gratuit, toujours. Et là, les gens peuvent étudier la philosophie spirite, l'évangile à travers le spiritisme. Et c'est toujours sous des réunions, sous forme de groupes de discussion. Voilà, donc des moments de partage. Le spiritisme au Brésil, c'est l'imaginaire brésilien de la France. C'est pourquoi les spirites brésiliens, ils aiment tant la France. La France, c'est pas l'image réelle de l'autre que l'image de l'idéal de soi-même, ce qu'on appelle en psychanalyse l'idéal du moi. C'est quelque chose qui est très idéalisé dans les milieux spirites, la France. Vous savez, la plupart des Brésiliens aiment bien la France. Mas afinal, o espiritismo é francês ou brasileiro? Kardec está morto. Viva Kardec! Sua doutrina, esquecida na França, teve uma expansão significativa no Brasil, com vários milhões de espíritas. Talvez encontre lá meio de me comunicar com o espírito de Ifa, minha filha falecida. E eis que me vejo no caminho para o Brasil para prosseguir em minha busca de Kardec. O Brasil se tornou o país para onde o kardecismo foi exportado, desde o final do século XIX e onde tem uma grande expansão. Mas é também a terra que me acolheu, e isto por duas grandes razões. A primeira, claro,
foi o nascimento de minha filha mais nova, Liz. Como se tivesse me oferecido uma segunda chance. O destino tem sempre seus mistérios impenetráveis. À la croisée des océans, tel un Ulysse, dans la forêt de béton je jette l'ancre et vois planter dans l'asphalte ma fleur de lys, celle qui redonne à ma plume la soif d'encre. Dans ton pays le Brésil on se dit Félix, dans mon pays la France on dit que la Félix est aussi une fleur noble, qui n'aura de cesse de faire de toi une réelle princesse. Car dans les veines, dans la sève de malice coulent toutes les rivières de ce monde. Dans son regard amande, dénué de malice, brillent avec joie deux petites mappes mondes. L'Afrique et les Antilles sont les terres de lys, le Brésil et ses merveilles et le pays Alice. A segunda razão de minha residência no Brasil é minha origem Yoruba, de Benin. Sinto-me ligado culturalmente a esse país. Inúmeros ancestrais meus vieram para cá como escravos. E apesar da grande opressão dos colonos portugueses, continuou fascinado pela sobrevivência do culto dos orixás, que aqui se tornou candomblé. Para saber mais, visitou Regina Ribeiro, curadora da Casa do Benin, em Salvador. A casa ela foi fundada com a ideia, para receber os estudantes do Benin, para que ficassem abrigados aqui e que estudantes daqui fossem para uma possível casa do Brasil lá no Benin. Que além de Pierre Verger, nós também tivemos uma outra estrangeira que foi muito importante porque foi a arquiteta que fez toda a reconstrução deste casarão, que foi Lina Bobardi. A Casa do Benin foi fundada no dia 6 de maio de 1988, no ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. E a ideia da Casa do Benin partiu de um francês, Pierre Verger, que, após vários estudos, várias fotografias, ele escreveu um livro sobre o tráfico negreiro, sobre o fluxo e refluxo dos negros, e percebeu que havia uma necessidade de termos em Salvador um espaço que valorizasse a memória desses negros que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. E esses negros, principalmente, que foram trazidos do Daomé, o antigo nome do Benin, ficaram principalmente aqui em Salvador e nas cidades do recôncavo da Bahia. A escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos, trazendo perto de 6 milhões de seres humanos arrancados de diferentes regiões da África Negra. Os Yorubás da Nigéria e do Benin fazem parte da última leva escravagista do século XVIII. Essa é a razão pela qual sua herança ritual e cultural pode ser preservada. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Visitou Reginaldo Prengi, sociólogo, especialista em candomblé, ubanda e espiritismo. São várias as modalidades religiosas de origem africana no Brasil, que a gente chama de religiões afro-brasileiras. Algumas mais próximas do modelo africano, e algumas mais próximas de outras experiências que se desenvolveram na própria cultura brasileira. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira porque ela se formou no Brasil a partir de um encontro de duas outras religiões, do encontro do candomblé com o espiritismo kardecista. No candomblé, o transe serve para que os orixás se manifestem no corpo dos iniciados. Cantam, dançam, abraçam e sobretudo, se exibem, se mostram, contam suas histórias através das suas coreografias. Na Umbanda, não. Na Umbanda, as divindades, que são os espíritos dos índios, das crianças, dos escravos, etc., vêm para, entre aspas, trabalhar. O próprio Allan Kardec, ele produz esse novo título de espiritismo para se diferenciar do que se chamava antes de espiritualismo. No espiritismo kardecista, o contato dos mortos ele é possível, ele é desejável, porque se acredita que, de qualquer modo, a coisa mais importante a se fazer, para se ter uma experiência religiosa, é praticar a caridade. Pratica-se essa comunicação, mas tendo como objetivo uma coisa maior, que é você mesmo conseguir fazer a sua ascensão espiritual.
André Luiz Peixinho, médico, presidente da Federação Espírita da Bahia, me recebe numa das sedes da Federação, num prédio de mais de 4 séculos. Ele nos conta a história do Espiritismo. O Espiritismo chegou no Brasil graças a um personagem nacionalmente conhecido chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele era um jornalista e ele pôde então traduzir o Livro dos Espíritos, pelo menos trechos, para a divulgação. Ele sentiu nesse pensamento espírita uma espécie de chance de renovação da Igreja Católica. E por isso mesmo ele comunicou ao arcebispo, que passou a combatê-lo porque achava que era uma tentativa satânica de desviar os rumos da Igreja Católica. E ele então reuniu-se com alguns amigos e em 1865 construiu o primeiro grupo oficialmente conhecido, o Grupo Familiar de Espiritismo, que foi aqui em Salvador. Posteriormente, em 1869, ele lançou o jornal Eco do Além-Túmulo, que teve vida curta, 6 exemplares, e que foi muito marginalizado. Ele foi, inclusive, fotografado e caricaturizado como um morcego nos jornais locais. Ele ainda insistiu e em 1873 ele redigiu um documento que foi aprovado, que eram os Estatutos da Associação Espirítica do Brasil, com a finalidade de agregar grupos espíritas já existentes no Brasil e fazer um estudo mais aprofundado daquilo que ele considerava um pensamento significativo para a renovação social. Vou ao Rio de Janeiro ao encontro de César Reis, militar reformado, professor e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele narra a história de Bezerra de Menezes, uma das figuras mais respeitadas da história do Espiritismo no Brasil. Olá, meus amigos, como está? Tudo bem? Tudo prazer bem, e você? Imenso. Obrigado de me receber. Prazer é todo nosso quando vamos tratar de assuntos tão relevantes, né? Exatamente. Falar de pessoas tão maravilhosas. O que é esse lugar? Aqui é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O Dr. Bezerra de Menezes foi militar, né? Mas ele, na verdade, era por necessidade, né? Ele formou-se em medicina aqui no Rio de Janeiro e precisava ganhar vida, e no início da vida dele conseguiu entrar para o Exército, antigo Hospital Central do Exército, né? E ali ele fazia seu trabalho, cirurgia, etc. Depois ele teve que abdicar disso porque começou a desenvolver um trabalho que ficou muito conhecido nessa região de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e ele acabou sendo eleito vereador. Foi, inclusive, eleito presidente da Câmara, o que naquela época significava ser uma espécie de prefeito aqui do Rio de Janeiro, Dr. Bezerra. Ele teve uma carreira política muito importante, né? Mas finalmente ele encontrou a doutrina espírita. E quando ele encontrou a doutrina espírita, ele abdicou de tudo para se dedicar integralmente ao espiritismo. E dentro do trabalho espírita, ele era o médico dos pobres. Senhor, em vossas mãos deixo meu filho. Que assim seja. Ele não tinha nada, dava tudo que tinha, né? Então ele era profundamente amoroso, profundamente desligado dos bens materiais e tinha essa mediunidade que chamava a atenção das pessoas pelo amor fantástico com que ele dedicava às criaturas. A Federação Espírita Brasileira se desenvolveu a partir dele com grande intensidade, o que, graças a Deus, acontece até hoje. Nasci numa região quase inóspita no meio do sertão cearense. Um lugar onde a barbárie dos antigos conquistadores tornou-lo conhecido por Riacho do Sangue.
Era um autêntico Bezerra de Menezes, família de grande influência na região, de honrarias, de disputas políticas e de ideias libertárias. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes. Ele era também o Kardec brasileiro pelo mundo que ele conhecia. Esse grande encontro da ciência com a filosofia, com a religião, né? Ele expressava isso de maneira magnífica, né? E até hoje é para nós, no Brasil, uma referência muito, muito especial. Por que o Brasil teve uma aclimatação tão favorável do pensamento espírita e a gente não vê a mesma coisa na França? Em primeiro lugar, parece-me que lendo algumas histórias da época que o espiritismo chegou no Brasil e da formação dos grupos de um modo geral, principalmente no Rio de Janeiro, verifica-se que ele tomou como prioridade muito mais o atendimento das demandas sociais da população. Por exemplo, assistência aos necessitados, a explicitação, esclarecimento, que era consolação, que era alívio, a comunicação mediúnica, que é consoladora, e isso fez com que, num país como o nosso, com as imensas dificuldades existentes na época, depois vieram os receituários homeopáticos, então isso, de certa forma, deu validação social. O segundo aspecto, que provavelmente é antropológico, é porque nossa cultura é anímico-mediúnica. O espiritismo entrou no Brasil pela Bahia, terra, entre outros, do povo Yoruba, mas vinha de uma cultura branca, eurocentrista. Pode-se colocar Kardec sob suspeita de racismo? Eu, de origem afro-caribenha, de cultura francesa, residente há quase 10 anos no Brasil, como posso me posicionar a respeito? Alguns textos de Kardec parece que ele tinha uma postura racista ou algo parecido. Eu tenho a impressão que quando você descontextualiza qualquer coisa, você pode parecer o avesso do avesso do avesso, como diria o baiano Caetano, né? Então, quando você olha toda a construção do Livro dos Espíritos e vê que o espírito não tem cor, não tem nada disso, não tem sexo, quando ele fala da lei da igualdade, dos direitos dos homens e da mulher, ele simplesmente está adiante da sua época, da sua história. Agora, em algum trecho, em algum lugar, ele reflete as teorias da época, né? E isso pode alguém inferir, tomando isoladamente, que não, essa era assim uma posição racista. Mas é impraticável pensar em raça como um valor, e eu digo isso sempre, quando se fala em reencarnação. Eu digo muito claramente, como é que eu vou ficar aqui me ligando em raça? Se o espírito reencarna de várias formas, de várias maneiras, de várias aquilo, por que eu vou dar valor a traços biológicos, que se o que importa é o espírito? E isso é o que ele faz, no meu modo de entender. Não dá para você tomar da forma e querer classificar o espírito e o nível de evolução do espírito. Não é essa a pretensão do espiritismo como um todo. A ideia de saber e de conhecimento no espiritismo de modelo kardecista é a ideia do saber intelectual, do saber aprendido. Por isso que o espiritismo valoriza demais as escolas. Só que esse espiritismo, no Rio de Janeiro sobretudo, numa certa época, também na Bahia, era frequentado por gente de todas as origens, inclusive por grandes contingentes de negros que também tinham uma outra experiência de religião mediúnica. Só que essa outra experiência que vinha dos candomblés, que não era o candomblé de orixá, mas que era os candomblés chamados candomblés de caboclos, de origem banta, não de origem, ainda não de origem iorubá ou jeje, né? Para esses candomblés bantos, a ideia de conhecimento, de saber, de poder espiritual é outra, quer dizer, o conhecimento, o saber, a sabedoria não vem da escola. Nem poderia ver, porque as nossas populações negras desse período não tinham sequer acesso à escola, ao livro, não sabiam ler, né? Mas vinha da própria experiência de vida de cada um.
Como peixinho, o espiritismo brasileiro se articula em torno do trabalho social e da mediunidade. Talvez possa encontrar aquele que vai me ajudar a entrar em comunicação com minha filha, Ifa. Ainsi fait la fée, au sein de tes entrailles, apparaître notre fille au pied du sérail. Ce beau présent que tu m'as fait, l'imparfait, est devenu bien à présent plus que parfait. Je regrette fort, crois-moi, le temps de mépris, tant de viles liaisons dont je me suis épris, sourd et aveugle aux cris de maintes complaintes, voulant de cet amour en repousser la crainte. Aujourd'hui c'est Ifa, douce reine d'Ifé, en un souffle et des petits cris étouffés, écarte les tourments, les bruits et fureurs, orchestre avec ampleur ses joies en la demeure. Mais à présent tu n'es plus, ma peine ne se meurt, une aigre douleur qui m'envahit à toute heure. Amemo-nos uns aos outros. Em minha busca por Kardec, tenho notícias em toda parte de dos mais conhecidos medianos brasileiros, Chico Xavier, autor de mais 400 livros psicografados, sem nunca ganhar centavo. Sua vida e sua obra já foram objeto de vários filmes. Esse é o Chico, psicografando, né? Ele ficava com os olhos fechados, a caneta ou um lápis sempre escrevendo muito rápido no papel as mensagens dos mortos, né, dos espíritos para as famílias enlutadas. Essa era uma sessão particular dele. A lógica da vida do Chico Xavier estava muito baseada no livro do Chico. Eu digo que, por exemplo, o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, eles eram quase que manuais de instrução para o Chico. Era como se o Chico colocasse em prática as principais lições que ele aprendeu na obra do Kardec. O Chico, ele tinha visões, ouvia vozes desde criança, muito menino. E para boa parte da família dele, que era uma família muito católica, o Chico era louco. Então ele correu o risco sério de ser internado, mesmo como louco, durante algum tempo. E ele só não foi internado porque ele era arrimo de família. Desde muito menino, ele ajudava no sustento dos irmãos dele, a família dele era muito pobre. Então o trabalho salva Chico. Quando o Chico faz 17 anos, perto disso, ele lê, então, o Livro dos Espíritos. E quando ele lê o Livro dos Espíritos, ele descobre, finalmente, o que acontecia com ele. E ele descobre, finalmente, ele tem a convicção de que ele não era louco, ele era médium. Tenho encontro com Sandra Jacqueline Stoll, autora do livro Espiritismo à Brasileira, em que analisa o papel de Chico Xavier no movimento espírita brasileiro. Prazer em conhecer. Muito prazer. O Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Ele é um personagem, primeiro, sociologicamente importante, porque é a primeira figura das classes populares que aparece como tendo uma importância no cenário espírita brasileiro. Esse médium tinha uma formação familiar católica e ao longo da sua vida, um pouco depois da sua adolescência, em torno dos 17 anos, ele se converte ao espiritismo e vai conformando a sua prática mediúnica, a leitura da sua trajetória de vida, a partir da qual ele constitui um modelo do que é ser médium no Brasil, seguindo modelos e práticas e ideias que são tipicamente católicas. Reciprocamente, pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Recordemos as palavras do Código Divino para vivê-las na acústica de nossa alma, seguindo o Senhor em sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e de amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai, senão por mim.
Chico Xavier não está mais aqui entre nós, mas vou ao encontro de médium muito atuante nos arredores de Salvador, Florencio Reverendo Anton. E aqui descubro a pintura mediúnica, aliada ao trabalho social. Retrato de Modigliani, que tem de Modigliani? Olha, eu conheço muito pouco de artes, obviamente. Mas por uma questão de comparação, nós percebemos que o estilo permanece o mesmo. Eu comecei a ver os espíritos quando tinha 8 anos de idade. E eu achava, como criança, extraordinário aquele fenômeno que os espíritos provocavam. Com o passar do tempo, a curiosidade foi aumentando. Eu travei contato com a doutrina dos espíritos aos 12 anos de idade e me vinculei ao grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, passando a desenvolver de uma forma mais ordenada as atividades mediúnicas na área da psicografia e da psicofonia. Alguns espíritos da área da pintura apareceram me dizendo que no fundo da sala havia um armário com alguns cartazes em branco e um pacote de giz de cera. Eles gostariam de desenvolver um teste comigo. A princípio eu relutei, porque não sabia, como ainda hoje não sei pintar, e eles disseram apenas que a minha função era fechar os olhos, orar e a deles tentar desenvolver uma atividade pictórica por meu intermédio. Cada vez tem Manet, Renoir, você tem alguma ligação particular com a França? De fato, nós temos uma ligação muito grande com a França. A França é um país que eu admiro e muito possivelmente, por uma questão de vidas passadas, nós desenvolvemos algumas afinidades com espíritos que estiveram vivendo na França. Os impressionistas franceses, de uma maneira geral, eles romperam na época em que estavam encarnados com a forma acadêmica de pintar. E nos dias de hoje, eles estão impactando mais uma vez os corações humanos para fazerem-nos pensar a respeito da nossa essência, que é eminentemente espiritual. Nós temos registrado cerca de 110 pintores, desde o século XIII até meados do século XX. E nós também podemos destacar a presença dos pintores brasileiros, como, por exemplo, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, o Anita Malfatti, o Benedito Calixto, o José Pansetti, entre outros. Desses eu posso destacar a presença da Tarsila do Amaral, que quando esteve encarnada era espiritualista, se comunicava com um famoso médium espírita brasileiro, o nosso querido Chico Xavier. Tarsila é de uma ternura sem tamanho. O tema mediunidade é absolutamente relevante à ciência. Por quê? A maioria da população mundial acredita na vida após a morte e, com isso, a possibilidade de comunicação entre espíritos e pessoas. Se essa crença é tão importante no mundo inteiro, em tantas culturas, por que não estudar cientificamente com métodos rigorosos? Voltou ao Centro Espírita Sheila, mas para descobrir um outro aspecto da pintura mediúnica. É o trabalho social e pedagógico do Florencio Anton com as crianças. Além de medium, ele é também pedagogo. Bom dia! Bom dia! Escreve seu nome para mim. Oi, meu Rayana. Rayana.
Rayane. Ah, Rayane, desculpe, sou francês. Que cor você vai escolher a respeito? Esse cor? E você? No ano de 1999, um espírito de uma enfermeira chamada Sheila me propôs a construção de uma obra que privilegiasse a educação humana. E eu disse para ela que não tinha dinheiro. Ela disse, mas você tem amigos. Aí na Terra existe um ditado que diz, mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Os amigos pintores vão produzir telas para que você possa transformar arte em solidariedade. Nós temos o projeto Homem de Bem, o projeto de letramento, o projeto de educação musical, o projeto de educação estética, um outro projeto que nós achamos muito bonito, que é o projeto Meu Lar, onde nós vamos às casas das mães cadastradas na nossa instituição, ou reformamos ou construímos casas do zero. Temos um outro projeto que também é muito bonito, que subvenciona financeiramente os estudos universitários de algumas dessas crianças que conseguem aprovação no vestibular. Nós já temos 6 das nossas crianças formadas. Partou com o coração tocado pela ternura dessas meninas, um pouco como se a presença de Ifa estivesse entre todos esses rostos. Depois da Bahia, São Paulo é o próximo destino, onde vou conhecer diferentes correntes do espiritismo brasileiro. Ademar Arthur Chioro é médico, ex-ministro da Saúde e faz parte da CEPA. Muito obrigado. Meu avô veio já da Itália no final do século XIX, espírita. Ele era um jovem, operário, sapateiro, músico, militante da esquerda e kardecista. Eu faço parte de um certo segmento do movimento espírita que exatamente não aceita o espiritismo como uma religião, mas como uma filosofia, como uma contribuição ao pensamento, ao livre pensamento, né, da sociedade. Desde a década de 40 do século passado, existe muito forte na Espanha, na Argentina e outros países, uma forte resistência a essa transformação do espiritismo numa religião, né? Que não aceita a hierarquização, não aceita os dogmas, não aceita uma visão mais confessional, não trata de temas como a reencarnação ou a própria vida de uma perspectiva punitiva, né? Então, assim, que procura, de fato, compreender os ensinamentos, a visão de homem e de mundo que o espiritismo tem, como um instrumento de evolução, como um dispositivo de produção de felicidade, de crescimento intelectual, moral, né, que nos chama a ser profundamente responsáveis do ponto de vista ético, comprometidos com a sociedade, com a mudança, com a transformação da nossa transformação e transformação da sociedade, baseado nesses postulados, numa visão libertária de Deus, da existência, da alma, da imortalidade. César Peri, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, nos fala da unificação do movimento espírita brasileiro. A Federação Espírita Brasileira, ela tem uma parte editorial que eu diria que é empresarial. Ela tem uma atividade intensa como uma instituição casa, né? É o chamado Campo Experimental em Brasília e também algumas atividades na antiga sede, atual sede histórica no Rio de Janeiro. E que são cursos, são atividades que eu diria mais ligadas à estrutura de um centro espírita. E tem uma outra atividade que é a do Conselho Federativo Nacional, que é um órgão próprio para tratar dos assuntos de união e de unificação. Chegou um instante que nós temos que começar a valorizar a diversidade
e valorizar a aproximação de espíritas com base numa convergência. Qual é a convergência? É a obra de Allan Kardec. E não ficarmos discutindo alguns detalhamentos, algumas questões que não são essenciais. Então nós temos que nos aproximar em torno das obras do codificador Allan Kardec. Vou ao encontro de Alisson Leandro Mascaro, professor da Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo. Ele nos conta sobre a história do espiritismo em São Paulo, onde há desde sempre uma resistência contra a hegemonia da Federação Espírita Brasileira. O que torna o espiritismo plenamente brasileiro, o que torna o espiritismo bastante aceito no território nacional, não é nem essa fase do final do século XIX e início do século XX. É aquilo que vem com o movimento de industrialização do país, é aquilo que vem com o tempo do varguismo, da união cultural de todo o país e inclusive do estabelecimento de padrões nacionalistas para todo o país. Nesse momento, a Federação Espírita do Brasil toma uma proeminência ainda maior na definição do que é ser espírita e talvez nesse momento surja o símbolo que unifica a maior parte da referência espírita do Brasil, que é Chico Xavier. Nesse momento também então surge aqui a ideia de que o espiritismo se conhece e se identifica pela mediunidade e pela comunicação mediúnica. Isso não foi característico nem do século XIX, nem do começo do século XX. Os escritores do começo do século XX, os escritores espíritas, como Caibar Schutel, eram homens que escreviam por conta própria, eram pesquisadores que desenvolviam suas ideias. Chega um momento em que nós perdemos um certo peso relativamente desses escritores e intelectuais que cuidavam por conta própria de saber o que é o espiritismo, e nós passamos a dar maior valorização aos médiums e aquilo que teoricamente viria de uma informação dos espíritos e não simplesmente daquilo que é construído cientificamente pelos homens e mulheres vivos, encarnados. Porque São Paulo representou sempre um outro contexto. Isto vai também se demonstrar na segunda metade do século XX com figuras como a de Herculano Pires, um filósofo e pensador espírita. Herculano Pires também era jornalista e o homem de esquerda. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas e para ele o espiritismo é uma proposta de transformação social. Ouve ao longe, sacudindo continentes e oceanos, o soluço do mundo. Ouve o coro, não dos anjos celestes nimbados de luz, mas dos anjos terrenos, famintos e sujos, fenecendo como flores na lama. Ouve o clamor dos povos esgotados, ouve o urro dos irmãos convertidos em chacais, e atira-te, 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 a construir sobre o sangue e as lágrimas, certo, sereno, firme, seguro, confiante, como o ferreiro que conhece o poder do martelo e o ritmo da forja. A reencarnação não te ensina a esperar, mas a lutar. Teu dever é rasgar as estradas de amanhã, atravessando a carne densa da noite como a flecha da estrela matutina. Conversou novamente com Dora Encontri. Com ela, professores e colaboradores falam da educação espírita e da visão progressista do espiritismo. Oi, Karine. Olá, Dora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Entra. Seja bem-vindo à Universidade Livre Pampédia. Que legal. Entre aqui. Foi no Brasil que se fez justamente essa junção, esse link, essa costura entre a visão espírita e a educação. E isso foi no decorrer do século XX, várias pessoas deram suas contribuições para isso. Começou com Eurípides Bassanufo, Anália Franco, Ney Lobo, Tomás Novelino, chegando Herculano Pires. E atualmente somos nós aqui na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e Universidade Livre Pampédia que levamos adiante esta costura do espiritismo como um projeto pedagógico, cultural e não como uma religião dogmática.
A presença de Kardec não poderia se manifestar melhor do que na descoberta de arquivo excepcional. A Fundação Espírita André Luiz guarda hoje a coleção de Canuto de Abreu, pesquisador espírita morto em 1980. Aí se encontram livros, correspondência, textos, rascunhos escritos por Kardec. Essa busca não terminou e nos reserva muitas surpresas. Esses documentos, eles têm uma história muito longa, porque eles se iniciaram como sendo um legado de Allan Kardec. Allan Kardec, em seu tempo, já tinha consciência da importância para o futuro da reunião desses documentos, que são documentos de um amplo conjunto de origens. Ele tinha como origem os próprios pensamentos de Kardec, os diálogos dele com os espíritos que elaboraram a doutrina. Nós temos a correspondência com os pesquisadores, nós temos a história pessoal dele, de sua família, e a história do desenvolvimento do próprio espiritismo, da doutrina espírita. Aqueles que ajudaram, aqueles que prejudicaram, tudo isso ficou registrado no que ele chamou Arquivos do Espiritismo. Mas exatamente como ele queria que ficasse para o futuro, não foi possível, porque esses documentos sofreram desvios, tentativas de destruição no decorrer da história, a tal ponto que nós temos um material grande, mas é apenas parte do que deveria ter chegado até nós. A pérola da coleção de Canuto Abreu é a correspondência pessoal e espírita de Kardec. Documentos inéditos em fase de restauração por uma equipe de especialistas que nos revelam pouco mais sobre o personagem e seu trabalho. O conteúdo das cartas, eu posso dizer que ele tem profundidade crescente. Nós temos cartas que vão contar o dia a dia de Kardec, vai recontar quem participou, o que as pessoas pensaram, como ele respondia, qual a orientação que ele dava aos médiuns, né? O segundo nível, nós vamos conhecer a pessoa de Kardec, que todos olham para ele e imaginam um indivíduo austero, um cotidiano simples. Ele chegava lá, conversava com os espíritos, escrevia seus textos e voltava para casa. Kardec vivenciou as dores e as dificuldades de uma fase tão importante para a humanidade. Isso refletiu no seu cotidiano. Ele enfrentou doença, ele enfrentou dificuldade, ele chegou a trabalhar 18 horas por dia. Isso fez com que ele sofresse um desgaste profundo da sua saúde, fora os desvios, os equívocos, as pessoas que se apresentavam para ajudá-lo e depois voltavam atrás. Eu acho que Kardec tem alguma coisa mais profunda para te dizer. Je n'ai pas attendu pour te plaindre, ma chère Amélie, le malheureux événement qui m'annonce ta dernière. D'après ce que tu nous avais écrit, ce que Mad Gendron nous avait dit, je m'attendais chaque jour à recevoir cette mauvaise nouvelle. Il est bien triste et bien malheureux de quitter la vie quand on ne fait que commencer à en jouir, tandis que d'autres, qui ont parcouru une longue carrière, pourraient sans autant de regret la terminer. Comme tu le dis, il n'est pas dans la nature de l'homme d'être parfaitement heureux. Il faut nous contenter de la portion qui nous est départie. Je conçois combien cela a dû affecter M. Rivail. Je désire bien apprendre son rétablissement. É muito forte. Kardec tem a dizer para você que ele mesmo, antes de se tornar espírita, junto da sua esposa, ainda um homem da educação, ele cuidou junto com a esposa de uma filha chamada Louise, e ele viveu o mesmo que você viveu. Então acho que quando você for em busca de Kardec, você está encontrando você mesmo. Ao termo de minha busca entre a França, a Suíça e o Brasil, conservo apenas uma obsessão: comunicar-me com a alma de Ifa. A única oportunidade que me é dada é através da pintura mediúnica, num trabalho no grupo espírita Shela, com Florencio Anton, reverendo.
Como Victor Hugo comunicação com Leopoldine por meio das mesas girantes, minha experiência foi tocante, mas não foi conclusiva. Certamente a pintura tem ecos surpreendentes à origem afro-carabínea de Ifa, nos traços, na toca desta jovem sem idade. Mas não é uma cópia exata. O retrato é pouco o reflexo de sua essência. Merci. Depois de todo esse percurso no universo de Kardec, quis prestar uma homenagem em sua sepultura e, ao mesmo tempo, saudar a memória de Louise, sua filha falecida, cuja existência eu descobri em uma inédita correspondência privada. Minha visita é permeada de uma tripla emoção: Leopoldine de Victor Hugo, Louise de Kardec e minha filha Ifa impregnam meu espírito na caminhada entre os túmulos do Père Lachaise em Paris. Estar em busca de Kardec se tornou uma busca de mim mesmo.